Hoje nós vamos falar sobre o eu saudável em contraposição com aqueles momentos em que subitamente eu descubro que eu entrei, me aprofundei no meu eu traumatizado. Eu quero agradecer a presença, os nossos estudantes já estão chegando, os nossos amigos, as nossas amigas, a Sandra chegou, a Renata chegou, a Rita chegou, e é uma satisfação enorme estarmos aqui hoje mais uma vez. Hoje tive um dia bastante intenso, de muito trabalho, um dia com agenda cheia, que é o normal do meu dia, a agenda tem estado bastante cheia. E a Cláudia também entrou, uhum, João também entrou, boa noite a todos. E, e tudo isso me faz pensar muitas coisas, acaba que eu me envolvo bastante, me questionando sobre as questões que as pessoas trazem nos pedidos de atendimento delas. São, são muitas questões, são muitos movimentos, mas eu queria falar hoje especialmente sobre essa nossa chegada no eu traumatizado súbita. Subitamente nós estamos lá nesse eu traumatizado e é sobre isso que eu quero falar hoje. A nossa escola essa semana está de super parabéns, super parabéns. Nós concluímos o curso de supervisão das duas alunas que começaram o ano passado o, toda a jornada, toda a jornada para descortinar esse caminho a IOPT. E agora, essa semana, nós fizemos o nosso último encontro formal da supervisão, em que elas trocam comigo algumas ideias e já me senti muito emparcerada entre colegas, muito, saindo daquela posição de professora, né, de ter uma posição mais de apresentar muitas coisas e passei para uma posição já de trocas, de compreensões, de entendimentos. Então foi um dia maravilhoso para mim. Foi um, ontem foi um dia de festa, na verdade, um dia de festa bem no fundo de mim, uma festa enorme, gigantesca, que é o que representa para mim todo esse movimento agora concluído, né, dessas duas pessoas que tiveram a paciência, a determinação, tiveram essa dedicação para passar todo esse período se envolvendo bastante com a IOPT. Infelizmente, hoje nós estamos fazendo a live no dia em que elas estão trabalhando com esses alunos dessa quarta turma e por isso elas infelizmente não podem estar aqui neste momento. Opa. Mas eu tenho certeza que elas saberão, tanto a Fábio quanto a Ana saberão dessa minha alegria e tenho certeza que elas também compartilham desses momentos. Ontem nós brincamos muito na aula, colocamos chapéu de formatura, fizemos brindes no Zoom, foi tudo muito gostoso mesmo. Porque esse caminho, a IOPT, é um caminho para a felicidade. Ele não é um caminho para que nós estejamos, às vezes algumas pessoas se confundem um pouco.
Às vezes as pessoas acham que começar o caminho a Iopti é como entrar assim num mundo mágico. Não, não é. O nosso mundo ele anda, caminha passo a passo. Ele é construído pedrinha por pedrinha. E nesse movimento nós vamos construindo esse caminho de uma forma muito segura, muito tranquila. E vamos descobrindo muitas coisas boas nesse caminho. Essas coisas maravilhosas que fazem com que a vida da gente se torne uma vida muito mais feliz. E foi muito alegre a nossa tarde, então, depois que a gente teve as nossas trocas de supervisão, porque estávamos as três muito animadas com esse trabalho. E agora elas seguem trabalhando na escola como terapeutas. Nesse momento, nós temos essas vagas disponíveis, né? Então, eu já pedi para elas e elas aceitaram seguir fazendo alguma coisa dentro da escola, que vai ser muito bom para nós. Mas me chama muito a atenção como o ser humano ele se envolve com questões pessoais e acaba não se dando conta, na verdade, o quanto que ele está adentrando nesse movimento da tristeza, nesse movimento do mal-estar, nesse movimento de que nem tudo é possível, né? Porque nós temos muitas limitações, às vezes a gente tem planos e eles não se concretizam, eles não se realizam, e tudo isso pode fazer com que nós fiquemos completamente, completamente amarrados naquilo. Eu noto muito nos meus atendimentos com essa terapia como muitas e muitas vezes nós ficamos embevecidos da nossa dor, envolvidos com a nossa dor. Passamos o dia inteiro olhando para aquela dor. Isso não significa que a gente tenha uma palavra mágica ou uma solução mágica. Com certeza não. Mas isso significa que nós queremos andar nesse caminho e andando nesse caminho, procurando as melhores alternativas que nós temos. Então, por exemplo, eu noto, inclusive nos atendimentos, ficam muito ligadas em pequenos sintomas. Então, elas descrevem aqueles pequenos sintomas com muito detalhe. Aí a minha sobrancelha levantou e depois ela começou a ter um pequeno tremor e depois sentiu elas ficam completamente dominadas por essa sensação que acontece ali. Isso é interessante como informação, mas uma informação que talvez pudesse ser um pouco mais dinâmica. E como que eu vejo isso nos trabalhos? Eu vejo que as pessoas às vezes são são chamadas a expressar o que elas estão sentindo, o que está sendo expressado por aquela ressonância, e elas começam a descrever detalhes e detalhes e detalhes e detalhes digamos assim, 10, 15, 20 minutos atrás. Muito tempo atrás. E, e isso me mostra o quanto aquela pessoa ela está envolvida com toda a sua atenção para aquele momento. E aí, por óbvio, também me dou conta como para algumas pessoas é tão difícil
de sair desse estado da dor, do trauma, né, desse envolvimento. Mas, por outro lado, também a gente pode observar muitas pessoas que estão bem e que subitamente é como se elas caíssem num buraco, sabe? E é sobre isso que eu queria falar hoje. As pessoas estão bem, a Eglesi entrou, a minha amiga Eglesi, a Irene, a Marilis, a Jane, boa noite, Suzy, tudo bom, Suzy? Karen. Existem pessoas que às vezes estão caminhando como se. Lembram como a gente fazia? Pelo menos eu fazia muito quando eu. Querida Iglesia, sinto saudades de ti, saudades dos nossos encontros. A gente caminha na praia e às vezes o mar forma algumas craterinhas, né? Alguns desníveis dentro da praia. E a gente tá andando e de repente, puf, enfia o pé num buraco daqueles. E a gente se afunda, meio que se desequilibra, depois vai embora. E era sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Sobre esses momentos que nos tomam subitamente e que nós saímos do nosso estado normal, do nosso estado rígido, do nosso estado saudável de adulto e entramos nesse afundamento subitamente. O que, que acontece ali? Várias pessoas me procuraram essa semana com este mesmo problema. Ah, professora, eu estava ali, estava tudo bem, e aí aconteceu uma coisa, aconteceu outra coisa, e eu entrei nesse túnel dessa emoção que tomou conta de mim, e eu não consegui me desligar, me desassociar dessa emoção, e ela tomou conta de mim, e eu já conheço essa emoção, eu já sei como que ela, aonde ela me leva, eu sei que emoção que é. Às vezes as pessoas não sabem nominar a emoção. Eu não sei como fazer para mim sair dali. E isso é muito interessante, porque é justamente aí que nós observamos essa essa necessidade de olharmos para esse ponto específico. Então, esse meu estudante me disse que estava numa situação que estava tudo normal, e aí ele começou a se perceber com uma certa contrariedade, com alguns eventos, e ele depois disso ele teve dificuldade de sair dessa emoção. Teve muita dificuldade de sair dessa emoção. A gente, tudo bom? Então, vamos observar o que, que acontece nesse movimento, não é? Por que que às vezes eu me afundo nesse eu tão traumatizado, porque faz parte de mim, por óbvio, esse eu faz parte desse meu repertório de emoções e eu não consegui saber por que que eu caí ali e também por que que eu fiquei ali. E isso faz com que a pessoa ela se torne tão surpresa, tão totalmente desligada daquele eu mais saudável, mais preparado, que ela fica à mercê dessa situação, à mercê e às vezes acaba ficando por muito tempo envolvida e perturbada até com essa situação desse
dessa depressão, desse afundamento, digamos assim. Mas isso é uma situação muito fácil da gente observar, principalmente nas pessoas que se conhecem. As pessoas que se conhecem, elas olham todas essas questões que estão com elas e elas acabam tendo a rapidez, a agilidade e uma percepção bem afinada para saber quando essas situações já estão presentes na vida delas. E isso é uma situação muito importante. Só um minutinho, por favor. Porque essas pessoas, quando elas conseguem ter esse mapa de uma forma tão ampla e de uma maneira tão rápida, elas realmente têm condições de rapidamente observar qual que é o movimento, qual que é o gatilho que aciona essa reação dentro dela e com isso ela é capaz de desativar o gatilho para que ele não continue acionando ela para essa situação traumática e ao mesmo tempo ela é capaz de reverter a situação observando o que naquele gatilho é real e o que naquele gatilho não é real. Então ela consegue rapidamente aproveitar esse movimento que se faz ali. Aí ela divide isso em vários pedaços, como se fosse um bolo, uma pizza, aquele nosso gráfico de pizza. Um dos pedaços é qual é o gatilho que aciona essa minha dificuldade. Por exemplo, uma, uma, uma dificuldade de comunicação com alguém, é uma dificuldade de acesso a alguma pessoa. Essa semana eu tive bastante dificuldade com documentos, eu estava voltada para resolver a minha vida fiscal, resolver todas essas questões de, de documentos, questões legais que eu precisava resolver. E aí eu percebi que em vários setores que eu precisava ter respostas, retornos, não me davam retorno. E aquilo realmente foi me dando uma frustração muito grande. Mas nesse momento eu não entro num sistema de acionamento total dos meus gatilhos. Eu simplesmente percebo que alguma coisa toca esses limites, que me tira, digamos assim, dessa condição um pouco mais tranquila, equilibrada, e me leva para uma condição um pouco menos desejada, um pouco ativada, um pouco não tão satisfeita. Isso é uma coisa. E isso é sinal de que se um dia aquilo foi um gatilho para a gente expressar emoções mais intensas, hoje em dia já não é mais. Num outro momento, essa frustração pode acontecer e ela pode fazer com que eu entre num moto contínuo. Então eu acho que aquilo não acontece, mas eu preciso fazer com que aquilo aconteça. Por exemplo, os órgãos não me respondiam e eu exatamente a importância do autoconhecimento, conhecer os gatilhos. Os órgãos não me respondiam e eu achava que eu precisava que isso viesse como resposta de uma forma imediata. Então entrei num looping. Não só percebi como aquilo me afetou, mas depois voltei a tentar
a localizar essas respostas, e aí entrei no looping de ligar, ligar, ligar e passar um tempão fazendo alguma coisinha e voltando para o telefone para ligar, 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 ligar. Ou seja, fiquei com uma certa obsessão. Caí num outro estágio desse meu eu traumatizado, acionado por esses gatilhos da não resposta nessa circunstância. E num terceiro momento, uma frustração muito grande que me fez desistir, mas aí eu já estava irritada, eu já estava com vontade de gritar com o gato, eu bati a porta, eu perdi a paciência, porque daí eu já estava numa situação um pouco mais profunda. E foi esse mesmo trajeto que levou esse estudante a sentir essa emoção. Porém, para ele, essa emoção ficou muito mais latente, porque ele já percebeu com um olhar muito mais treinado do que uma pessoa comum, ele sendo mais treinado porque ele está estudando a IOPT, ele já, inclusive já terminou toda a parte teórica, ele já percebeu aquilo que eu chamo às vezes do colar das pérolas, né? Então ele já percebeu que aquilo que ele estava sentindo no presente, ele já tinha sentido várias vezes em outras situações, o quanto aquele sentimento era devastador, o quanto aquela impotência chegava para ele e o quanto aquilo levava ele para uma condição que talvez por muito tempo ele ficasse, aí eu não sei exatamente, por muito tempo ele ficasse ali naquela condição de se sentir impotente para enfrentar as suas situações. E essa chegada nesse ponto é que é muito importante que nós tenhamos essa lucidez para perceber e para estarmos muito atentos. Porque se nós não trabalharmos com isso, isso pode nos levar a ficar, se nós estamos totalmente à mercê disso, completamente submetidos a isso, nós iremos, ao não perceber que a situação está armada, nós iremos cada vez mais é, adentrar nesses sentimentos de mal-estar e de impotência e temos ali, mas será possível que nós tenhamos situações para enfrentar em que nós não tenhamos condições de enfrentar. Ou seja, o estado de impotência meu faz com que eu não consiga vivenciar aquilo que eu posso vivenciar, porque sou adulta e posso enfrentar, e aí isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso em que eu confirmo que eu sou impotente porque olha só como eu não consigo fazer isso, eu não consigo nem fazer uma torrada, porque daí o pão caiu no chão, e aí eu não consegui organizar as coisas na cozinha, e aí eu já estou atrasado, e aí nós vamos. Então, a importância de nós conhecermos a nós mesmos não é simplesmente uma questão de, de nós podemos usufruir de tudo de bom que a gente pode ter, mas é também um preventivo para que todas aquelas circunstâncias que nos rodeiam não sejam gatilhos negativos para nós, para que nós saibamos enfrentar aquilo com lucidez, no sentido de que o que é verdadeiro, o que é real dentro daquele gatilho, eu enfrento com o meu eu saudável. Aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é somente a minha parte reativa, que aquilo tudo seja
então observado como parte reativa. Então eu paro e percebo e distingo o que foi, o que é, o que está dentro da realidade, o que é simplesmente uma nuvem que vem ao meu redor. Não é uma questão só de parar de cometer os mesmos erros, é uma questão da gente ter consciência do que é que me provoca essas situações. O que é que me provoca? Quais são as ações, os momentos que acontecem ao meu redor que me trazem essas dificuldades? E aí eu posso perceber isso e não entrar e não mergulhar nessa nessa situação como se ela fosse completamente real. Porque muitas vezes o que está acontecendo é que nós vamos, e isso é uma coisa muito difícil de explicar, é porque nós vamos vivenciar de novo aquela parte do nosso eu que está fechado dentro de uma cápsula. Então, nós recebemos os estímulos estão presentes, motivam ao erro. Eles não motivam o erro propriamente dito, Meire, eu acho. Eu acho que os gatilhos, eles nos levam para esse lugar. Eles nos levam, eles nos empurram. É como se nós tivéssemos várias formas de resolver questões, né? Forma adulta, forma adolescente, quando a gente vai para uma festa, se encontra com os amigos e tem uma comemoração, a gente fica um pouco adolescente. E isso é bom porque a gente se solta, a gente se sente mais à vontade, a gente se sente desprovido de tanta frieza, de tanta dureza do nosso momento adulto, né? Mas se nós estamos numa situação, por exemplo, como eu estava buscando documentos, essa busca dos documentos era uma coisa para satisfazer o meu mundo adulto. E lá pelas tantas eu notei que quem começou a responder era a criança. Eu não fiz nada errado. Eu perdi um tempão ligando para os setores para que eles me respondessem. Eu fiquei frustrada, eu gastei um monte de energia, eu perdi muito do meu tempo, eu perdi muito da minha alegria, eu perdi muito da minha tarde. Não era numa situação errada, era numa situação inadequada, no sentido de que um desgaste de emoção, um cansaço, uma inutilidade de todo aquele movimento. Uma coisa é sentir, a outra é ser tomado pela emoção. Sim, porque o sentir é uma condução, né, que ela sai. A emoção já são as percepções. A emoção é quando a gente tem aquele frio na barriga. A emoção é quando a gente tem aqueles calafrios que a gente não consegue explicar por que a gente está se sentindo tão mal. Exatamente, Eliana. Às vezes não se perde uma tarde, às vezes se perde anos. E é por isso que eu resolvi fazer essa live. Porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de perceber o quanto seria saudável se nós passássemos muito tempo da nossa vida olhando para nós mesmos, conhecendo a nossa própria psique. Seria muito importante. E esse conhecimento nos traria essa oportunidade de fazer com que eu já saiba o quanto eu posso entrar na toca do coelho,
o quanto eu estou na toca do coelho, o quanto que eu vou sair da toca do coelho. Tudo isso muito mais rápido, muito mais agilizado, muito mais consciente e muito mais determinado, porque daí eu vou dar o tom, eu vou que me exausta, irritada. E aí eu parei com tudo, percebi que eu tinha uma chance de retroceder e não ficar insistindo na mesma atividade, porque é o que a gente faz quando a gente está assim. E aí eu mandei um e-mail para uma amiga. E aí a minha amiga me respondeu dizendo que as pessoas estavam atendendo online, etc, etc. Mas eu não sabia qual que era o acesso. O acesso era no WhatsApp, não conhecia. E mas no outro dia, quando eu recobrei a minha parte adulta, eu percebi que aquilo não me trouxe aquele volume de frustração. Aquilo não me trouxe aquele volume de estratégia de sobrevivência, de ficar ligando, 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 repetindo aquelas ações. Simplesmente foi muito tranquilo. Foi, não consigo agora. Ponto. Troquei o assunto, passei para outra atividade. Fui para uma outra coisa que eu tinha, outra tarefa da minha lista. Hoje eu estou tomando um suco de limão, de morango. O ato volitivo de enfrentamento dos traumas é a nossa determinação de não ficarmos presos nas armadilhas. Porque justamente ali, nesse lugar, onde nós perdemos a nossa condição de determinação, é que nós precisamos de ter o treinamento de saber quem nós somos para nós sairmos muito rápido dali. Porque na verdade ali é que estão as nossas armadilhas, ali é que estão a situação que cola na nossa psique e que nós ficamos enredados nessa estratégia de sobrevivência. Estratégia para ninguém, mas muitas vezes ela se parece tanto com uma coisa tão maravilhosa. A gente ouve muitas estratégias de sobrevivências belíssimas. Quando a gente ouve elas, a gente fica no encantamento. Nossa, que maravilha isso que a pessoa está falando. E não tem nada a ver. É uma estratégia de sobrevivência para não olhar o motivo pelo qual eu estou ali enredado com essa circunstância. Então, pessoal, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês e quero convidá-los para me acompanhar na semana que vem com novos assuntos. Se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, por favor, se sinta bem à vontade de me enviar, de nos enviar essa sugestão, esse caminho. Por hoje é só, eu deixo vocês por aqui e convido para que vocês me acompanhem na semana que vem com algum outro caminho, certo? Um beijo muito grande e até lá, fiquem bem.